Porque, assim, tudo aqui é para a glória e para a honra dele, não é verdade? Então, assim, não é para a honra e glória do homem, é dele. Então, é ele que vai nos conduzir. Nós nem sabemos o que Deus tem preparado para nós. Eu preparei um esboço aqui, né? Mas as coisas, né? A gente sabe como que o papai faz. Ele muda tudo e a gente começa a falar, daqui a pouco o esboço fica de lado e já foi. Então, assim, a gente vai começar naquele desafio básico que eu passei para vocês, que é do terceiro céu. Quem não fez o desenho, vai ficar um pouco mais difícil, que vai ter que falar como que vê o terceiro céu, como que pensa que é o terceiro céu, do seu jeito, da sua forma. Quem fez o desenho já está fácil, né? Porque já fez, já materializou o que pensa, está mais fácil de falar. Agora, quem está só na mente, fica um pouquinho mais difícil de falar, né? Mas eu vou colocar o meu desenho na tela, começa por mim, né? Aí eu vou fazendo assim, vai terminar na Dai e depois no Fábio. A gente vai girando. Depois de mim vai para a Neinha, depois para a Ângela, do jeito que está aparecendo na tela para mim. Tá bem? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Deixa eu abrir meu desenho. Para a Neinha e para a Ângela entender. O Fábio e a Dai que fizeram o desenho, não vai ser difícil. Mas para as meninas entender, eu vou precisar espelhar. Eu vou precisar espelhar aqui. Deixa eu ligar aqui. Tenho que achar onde que está o desenho, gente. Será que está nas minhas galerias? É mais fácil eu abrir lá no nosso grupo, né? É só eu olhar no nosso grupo e achar o desenho da... porque aí eu consigo compartilhar o desenho de todo mundo e cada um explica. Olha que maravilha, que ideia brilhante. Eu nem tinha pensado nisso. Saiu agora a ideia, né? Gente, vocês estão me ouvindo, né? Sim, Rose. Pronto, vou espelhar o meu desenho aqui. E depois é bom porque eu consigo espelhar o desenho dos outros. Aqui em cima não vai dar para ver direito. Vai dar, eu quero fazer isso aqui. Se eu puxar muito, não vai dar. Olha só, gente, aqui acho que dá. Estão vendo aqui? Aqui é porque o ser humano não sabe desenhar. Primeiro eu fiz assim, quando o Pablo pediu, né? Eu falei, ninguém vai entender o que eu quis dizer. Aqui para mim significa 3 tronos, tá bem? Aqui o primeiro trono, eu coloquei o trono de Deus. Você vê que aqui eu coloquei gotas... Não, o trono de Deus não, o trono de Cristo eu coloquei, que é o primeiro aqui, né? Porque à direita, eu coloquei gotas de água, né? Porque simboliza água, né? A água simboliza vida, então simboliza. Então, aí o trono de Deus eu coloquei fogo, né? E o trono do Espírito Santo, como eu não sabia, não tinha como desenhar o vento, né? Porque são os símbolos. Aí eu desenhei a pombinha lá dentro. Porque eu pensei, as pessoas não vão entender. Então, aqui eu voltei, vocês viram que eu desenhei o cordeiro com a cruz, que significa Cristo. Depois, eu desenhei a mão, desenhei a nuvem com a mão e com os raios saindo, que significa Deus, e o Espírito Santo. E, para mim, gente, assim, do trono de Deus, né, saiu rios de águas vivas. Então, assim, como o ser humano não sabe desenhar muito bem, então eu desenhei o rio fluindo e trazendo vida. Então, em todo o céu que eu visualizo tudo com vida. Águas cristalinas, né, saindo do próprio trono de Deus. E aqui, assim, eu não, tem aquela outra visão que a gente pensa dos 24 anciões e tal, mas eu tinha que ser uma coisa exata, sucinta, uma coisa assim que as pessoas olhassem e entendessem, que eu pudesse colocar no desenho, porque eu não consigo colocar no desenho mais do que isso, que eu não sou muito boa de desenho. Então, para mim, assim, eu consegui, eu não sei vocês, tipo assim, eu consigo ter a visão de Cristo normal, eu consigo imaginar Cristo como ele é, né? Porque a gente, desde criança, que a gente tem essa visão de Jesus. O Espírito Santo a gente consegue imaginar, a gente tem o símbolo da pomba, porque a gente consegue sentir. Mas eu não sei vocês, gente, eu não consigo imaginar Deus. Sabe? Por isso que eu fiz a mão, porque a minha mente humana, ela é limitada. Eu já tentei, juro, porque eu tenho várias curiosidades, eu já tentei demais, eu já me esforcei para me conseguir trazer na minha memória como é Deus. Além, eu não consigo ver mais do que uma bola de fogo, algo assim, sabe? Surreal. Mas eu não consigo descrever, eu não consigo, porque a grandeza é tão grande que eu não consigo colocar no papel e nem em palavras, né? Então, assim, essa foi o que eu quis passar, a mensagem que eu quis passar, né?
o rios de águas vivas, né, que flui direto do trono de Deus, e os 3 tronos, né, a árvore da vida, mas eu coloquei mais 3, eu coloquei 3 árvores da árvore da vida, né, no centro. Eu coloquei mais 2 árvores porque eu quis simbolizar vida, né? Tudo tem vida, as árvores têm fruto, o rio tem peixe, né? Tem os anjos sobrevoando, mas embaixo vai ter árvore, vai ter as árvores comendo do fruto. Então, assim, tudo é alegria, tudo traz vida, tudo é beleza. Então, foi isso que eu quis passar. E agora eu quero saber da Rosineia. Como você imagina o céu, Neinha? Puxa, Rose, que maldade. Eu falei, para quem não fez o desenho é mais difícil, porque não pôs no Sim, é papel. difícil. Porque assim, como a Bíblia diz, que o que ele tem preparado são coisas que os nossos olhos não viram, ouvidos não ouviram. É difícil, a gente sempre vai imaginar a partir de alguma coisa que nós já vimos, né? Verdade. Nem você falou aí sobre a imagem de Cristo. A gente imagina ele como realmente um ser humano, devido àquilo que foi apresentado para nós. Mas Deus, eu não imagino Deus com um rosto, tá? Eu não imagino, pode parecer estranho, mas eu imagino assim, um homem... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tá. Porque aqui saiu a conexão, mas eu tô te ouvindo, tranquilo. Tá. Eu imagino assim, um homem muito grande, com vestes brancas e com muito poder, né? Com relação ao céu também eu consigo imaginar águas e nuvens, tá? É o que eu consigo imaginar. E você, Ângela? Liga o microfone e fala pra gente como que você imagina o céu, do seu jeito. As suas palavras. Por quê, gente? Por que eu quero que vocês falem, assim, e eu me incluo nisso, porque eu tenho que trazer mais nitidez, sabe? Ficar mais sólido, assim. Porque, assim, a nossa alma, ela tem sede, ela sente saudade do céu, porque foi de lá que nós viemos, nosso espírito, então ele sente saudade. Mas, assim, por mais que a gente não consiga trazer em palavras a saudade que a gente tem, mas tem momentos que Deus permite a gente sentir aquela saudade. Eu falo, rapazinha, eita, hoje eu tô com tanta saudade do céu. A gente trabalhava junto. Então, eu tinha dia que eu era a Gi e a Gislane e a Neinha. Eu falo, gente, hoje eu tô com muita saudade do céu. Ou saudade de papai. Então, a nossa alma, ela tem sede. Tem dia que ela grita, assim, por uma intimidade maior. E a partir do momento que você consegue trazer isso para o papel, começar a falar sobre esse assunto, a sua mente vai começar a viver, a romper os limites que está tendo, e você vai começando a ter mais uma proximidade. Por isso que eu quis trazer esse tema. Fala aí, Ângela, liga seu microfone, filha. Bom, eu nunca imaginei como seria um céu, assim, um terceiro céu. Falar para você, eu nunca pensei. Eu imagino um céu. Não sei o que seria o terceiro céu, eu imagino um céu. Por quê, gente? Que a gente aprende deixa eu abrir um parênteses aqui e já explicar. Eu sei que a Neinha, o Fábio e a Dai sabem, mas a Ângela não sabe. Eu tenho que abrir um parênteses aqui. Nós temos 3 céus, Ângela. Nós temos o primeiro céu, que é esse aqui, a Terra. É o primeiro céu, é o nosso céu, a Terra. Que é o céu que Deus construiu e deu para os homens dominar. Esse é o primeiro céu. Temos o segundo céu, que fica no espaço, nas nuvens, que é onde Lúcifer e os demônios estão. É o inferno. Eles dominam. Então, os anjos dominadores, eles ficam no segundo céu. É tanto para os meninos que têm conhecimento, para você é novo, mas quando Daniel orou que o anjo desceu para trazer a resposta de Deus para Daniel, ele não conseguia passar no segundo céu para chegar até a terra no primeiro céu com a resposta para Daniel. Por quê? Porque as potestades, eles atuam nessa área, que é o segundo céu. E depois temos o terceiro céu, que é o céu onde a gente vai morar com o papai, que é o céu de Deus. Por isso que, assim, eu quis trazer isso, porque isso vai ser disruptivo para você. A sua mente vai se abrir, a sua visão. E aí, aos pouquinhos, Deus vai, sabe, tirando essas limitações, vai te levando para um outro nível de conhecimento com ele. Mas para isso, você tem que dar o primeiro passo, você tem que se esforçar. Sim, eu imagino um céu. Mas que nem eu falei para você, eu imagino um céu, eu não sabia o que era o terceiro céu. O céu que eu imagino é aquele que eu, pelo menos, tive como desde criança,
É um lugar bonito, cheio de árvores, cheio de pessoas mesmo, né? Pessoas, seres humanos, sejam humanos, crianças, animais, todos juntos, anjos, lá tivesse muita fruta, que a gente não passasse fome, não tivesse sede, tivesse muita paz. Esse aí, para mim, é um céu que eu imagino. Perfeito, perfeito, Ângela, perfeito. Aí, assim, aonde que está faltando a sua visão chegar? Eu vou te pontuar aqui, ó, porque vocês estão falando, eu tô vendo. Aonde que está faltando? O principal, a sua visão não está enxergando. Que é isso que eu preciso que você coloque no papel e poste, igual esse aqui, o Fábio, a Dai postou. Porque, assim, você imaginou tudo, mas você não conseguiu imaginar o principal, Ângela. Qual foi o principal que você não conseguiu imaginar? Você não conseguiu visualizar o trono de Deus, você não conseguiu visualizar o trono de Jesus, você não conseguiu visualizar o Espírito Santo. A Trindade você não conseguiu visualizar, você não conseguiu descrever para mim. Isso é primordial na vida do ser humano, tá? Então, assim, por que você não conseguiu? Porque você ainda não teve essa visão. A sua mente ainda não se voltou para isso. Então, eu preciso que você faça um desenho que retrata o Pai, o Filho e o Espírito Santo do seu jeito. Tá? Force a sua mente a pensar. Coloca a sua mente a pensar como que é Cristo. Ele é amor, né? Ele é bondoso, mas como que eu vou colocar isso em um desenho? Sabe? Como que é Deus? Deus é o Criador, Ele que me criou. Eu carrego o DNA de Deus. Eu acho que eu não fiz live com vocês. Eu gravei um vídeo, está lá no canal, onde fala assim, que eu falo para vocês que eu falo que a gente carrega o DNA de Deus. Isso é muito forte. Se você tem até um documentário, depois eu posso até passar esse documentário para vocês, onde fala, os cientistas começaram a estudar o DNA humano, e é muito louco. Eles conseguiram achar o código enorme, um código em números, eles conseguiram decifrar aquele DNA em código. E no código, antes de existir o hebraico, era número, o hebraico antes era número. Então, depois o hebraico passou para consoantes, começou a ter letras. Então, eles pegaram aqueles números, transformaram em consoantes, tá? Imagina o que deu. Iod, Re, Vav, Re. Né? Porque eu sei o básico de hebraico, tá, gente? Não assusta, não. Eu sei o básico do básico, mas eu sei. Sei um pouquinho. E aí eles levaram para os teólogos para saber. Então, eles viram que Yod, Re, Vav, Re significa que Yahvé, o Senhor, poderoso. Isso é muito forte. Né? Você saber que você carrega o DNA do seu Criador. O seu DNA está escrito em Yod, Re, Vav, Re. Está desligado o microfone. Então, assim, para mim, isso não tenho palavra para descrever, porque a primeira vez quando eu fazia o curso teológico da alfabetização em hebraico, que eu descobri, eu até tinha comentado com a Neinha isso na época, eu estava super empolgada, né, Neinha? Que eu descobri que toda vez que aparece o nome Senhor na Bíblia em caixa alta, tudo maiúsculo, gente, ali é o nome verdadeiro de Deus, porque Deus tem vários nomes, ele é conhecido por vários nomes. Porém, toda vez que aparecer em caixa alta, tudo maiúsculo, ali é o nome do próprio Deus que só Moisés sabe. Porque ele se revelou para Moisés. Só que os judeus, eles sabiam, porque não pode proclamar o nome de Deus em vão. Então, eles transcreviam e eles não pronunciavam. Então, o nome perdeu a pronúncia. Então, toda vez que na hora de transcrever esse nome, transliterar do hebraico para o português ou para qualquer outra língua, o que eles fizeram? Eles colocaram o nome Adonai, ou Adonai ou Yahvé, que é o nome de Deus, o nome verdadeiro de Deus, quando Deus se apresentou com esse nome. Ele é conhecido por esse nome. Ele é conhecido por vários nomes, mas o nome verdadeiro dele, que só Moisés teve esse privilégio. Por quê? Porque ninguém sabe a pronúncia correta. Alguns se arriscam, mas a Bíblia fala que quem pronunciar em vão é pecado. Então, é um pecado de morte. Então, assim, eu não me arrisco. Eu sei o que eu consigo, eu tenho o Yod, Re, Vav, Re, as vogais, se eu encaixar o nome que dá, mas eu não posso fazer isso. Porque é um pecado de morte.
Então, assim, vai transcrever do hebraico para o português ou qualquer outra língua, vai transcrever como Adonai, ou então como Yahvé, né? Pronto, morreu o assunto. Então, assim, mas isso, vocês ficarem atentos toda vez quando você. Para mim, quando eu descobri isso, gente, eu fico a semana cheia de Deus. Porque toda vez que eu lia, que eu via que aparecia caixa alta, eu falei, meu Deus, aqui é o verdadeiro nome de Deus que está aqui agora. Eu falei, uau! Aqui não é o Deus provedor, aqui não é o Deus Yahvé, né? Aqui é o Deus Yahvé, quer dizer, aqui não é o Jeová Rafá, Jeová Jireh, não, aqui é o Yahvé, é o próprio Yahvé. Assim, para mim foi assim, disruptível, uma informação assim que agregou muito, né? Mas eu não falei tudo porque é muita informação. Mas assim, que vocês venham pensar nisso, assim, que para mim é surreal. Olha o peso da responsabilidade, você saber que você carrega a assinatura do seu Criador, sabe? Então, assim, olha o valor que você tem. E às vezes as pessoas se deixam levar por qualquer coisa, e esquece desse valor tão grandioso que o próprio Criador ele fez e ele garante, ele assinou, ele garante, ele deu a garantia, né, da obra-prima que ele fez. Isso é muito lindo, né? Então, Ângela, que você faça isso, tá? Ponha no papel como você imagina Jesus, como você imagina Deus e como você imagina o Espírito Santo, tá? Coloca a sua mente para pensar, tá bom? Para você romper esse limite aí, porque é uma limitação. Eu preciso que você venha romper isso aí para você passar para o próximo nível de intimidade com ele, tá bem? Combinado? Então, eu fiz, na verdade, Achei. uma pequena demonstração do que eu acho, mas assim, em curtas imagens. Eu ia falar em curtas palavras, mas em curtas imagens. Porque, na verdade, eu tenho uma visão muito maior do céu que não daria para eu colocar numa folha desenhando o que eu queria. Mas, assim, o desenho da árvore é a árvore da vida, né? Que ela tá lá no centro do pátio, né? A água que está descendo aí, tem as pedras, né? Tem a água, que é água viva que desce do trono de Deus. Aí mais à frente é um anjo. Na verdade, não é um anjo só, é um coral de anjos, mas eu botei um que é para simbolizar o que eu vejo que vai ter no céu, né? Muita música. Olha, quando eu imagino o céu, gente, eu imagino uma coisa muito mágica. Harry Potter está muito atrás do que poderia ser o céu. Qualquer filme que tenha mágica ou qualquer coisa assim está muito, muito, muito distante do que é o céu. Porque se a gente estudar pelo menos um pouquinho dos anjos, do formato dos anjos que tem no livro de Apocalipse, aquilo dali você fica pensando assim, gente, igual, se eu não me engano, são os querubins, que tem 4 faces, né? Eu fico tentando botar na minha cabeça como é que deve ser, né? Tem 4 braços, as asas são 4 asas, né? Que tampa a face, e as outras 2 que tampam o restante do corpo. Tem parte do corpo que parece de minotauro. Então, quando eu vejo a Bíblia relatar isso, eu fico pensando, gente, o que deve ter? A gente vê criaturas tão diferentes aqui no mundo mesmo, que a gente próprio conhece, que a gente estranha. Gente, mas que bicho é esse? Que bicho estranho, que bicho isso? Eu fico imaginando que no céu tem coisas assim bem mais extraordinárias que a gente nunca viu. E aí depois a gente sabe que tem uma hierarquia. Deus fala que tem morada para todo mundo no céu. Ele fala da mansão celestial, fala das ruas que são de ouro. Eu fico pensando nos diamantes, porque se aqui tem pedras preciosas, imagina o que é o céu. Para quem gosta de decoração, gente, eu acho que não tem lugar mais decorado, mais bonito, porque Deus é o melhor arquiteto. Se a gente olha para o mar e acha bonito, se a gente olha para o céu e acha lindo, colorido, eu muito particularmente, gente, eu gosto da chuva até, mas eu não gosto quando o céu tá cinza, porque eu não gosto de nada sem cor. Então eu fico imaginando o que deve ser o céu azul. Quando eu olho para o céu azul, eu fico imaginando, gente, como que deve ser lá no... Eu fico imaginando como é que deve ser lá. E depois eu fico pensando em como deve ser o contato com o pai lá, os anciãos se aproximando, e eu fico pensando, gente, eu tenho que estar muito na mesa, porque a Bíblia fala da mesa que vai estar sentado, Davi, os anciãos. Ah, eu queria fazer parte dessa mesa, gente.
de estar lá, sabe? Eu fico pensando, a Bíblia fala assim, que é um lugar onde você não sente fome, onde você não sente sede, onde você não sente tristeza, aonde, sabe, aonde está todo mundo vivendo em harmonia. Eu fico imaginando, gente, como pode ser assim o negócio? Você não sentir dor, você está sempre no seu estado de alegria o tempo inteiro, no estado de felicidade eterno. Deve ser muito sensacional. E você poder cantar junto com os anjos, que eu imagino que eles cantem muito melhor do que eu, mas imagino o que deve ser. E eu A gente, cantando. sabe, Eu adoro, mas entoando as cantar. melhores notas, porque a música veio de lá, a musicalidade veio deles. Então, se a gente acha bonito o que Beethoven compôs, imagina os anjos cantando lá. Deve arrepiar, deve ser uma coisa assim muito assim, surreal. Você Tanto que eu falando fico isso, ô, pensando. Dai, eu vou abrir um parênteses. A minha tia, ela assim, é aquela mulherzinha de oração, sabe? Ela tá nesse grupo. Falei, a senhora tem que estar lá para estar intercedendo pelo pessoal. Ela tá orando por vocês, filha. Pensa que não tem a pessoa por trás, ó. Orando por vocês. Eu falei, a senhora tem que estar no grupo, porque a bichinha todo dia, a igrejinha perto da casa dela, chavinha da igreja, ó, todo dia de manhãzinha, às 5 horas da manhã, ela vai lá pro gelinho no chão, olhar para todo mundo. E eu falei, eu quero a senhora no grupo, ela é timidazinha. Falei, mesmo que a senhora não apareça, eu quero a senhora no grupo lá intercedendo pelo pessoal, né? Orando pelo pessoal e tal, para Deus abençoar. Não, minha filha, ficou toda radiante de alegria. E ela estava me contando outro dia uma experiência que ela teve. Ela falou, filha, eu estava lá na igreja, eu estava sozinha. E aí eu terminei a oração, eu fui pegar o hino da harpa e eu fui louvar. E eu vi uma voz tão linda, mas tão linda, começou a louvar comigo, mas tão linda. Olha, eu tô me arrepiando. E ela falou que ela olhou, mas ela estava sozinha, mas ela entendeu quem é que estava louvando com ela, né? Ela falou, filha, é lindo, é lindo. Tinha um anjo lá louvando comigo. Eu não vi, eu só ouvi, mas eu nunca ouvi uma voz tão meiga, uma voz tão linda. E ele conduziu o louvor junto com ela. E ela estava fazendo um momento de oração dela. São aquelas experiências que a gente tem, né? Aquelas experiências, cada um tem a sua. Falei, tia, eu acredito que já tive umas assim. Não foi esse nível aí ainda, mas eu vou chegar. Você falando, eu lembrei dela falar das experiências, porque eu gosto de ouvir experiências, sabe? Principalmente, se for falar do céu, eu tenho uma 4 dias. Eu não me canso, porque eu gosto de ouvir as experiências. E eu acho que a dor maior daquelas pessoas que não alcançarem o céu não vai ser viver uma eternidade no inferno com Lúcifer ou com coisas assim. Não, eu acho que a pior não vai ser isso. A pior coisa vai ser não poder participar, não poder sentir a presença do seu próprio Criador, a essência. Porque, querendo ou não, a gente está aqui na Terra e a gente consegue sentir ainda por causa do Espírito Santo que está aqui e que tenta nos convencer, né? Mas quando tudo isso for embora, gente, é sério, eu fico com muita pena de quem vai perder essa oportunidade, porque não vai ter outra, né? Eu não sei você, mas tem dia, eu falei assim, Deus, tira isso de mim. Tem dia que dói. Tem dia que dói, assim, sabe? Que você começa a chorar, você começa a sentir a dor. Eu não sei, eu vou começar a chorar. Eu não sei, mas é um amor que dói. Eu mesmo lá com meus velhinhos, tem hora que fala, Deus, eu não quero amar desse jeito. Dói muito do jeito que o Senhor ama. Dói. Porque é um amor que você não sabe explicar e começa a doer dentro de você, porque você quer todo mundo, né? Todo mundo que venha sentir esse amor que a gente sente, que venha se aproximar do Pai, sabe? E você quer transmitir para as pessoas, mas as pessoas não conseguem entender. Por mais que a gente tente explicar, por mais que a gente tente fazer com que as pessoas entendam esse amor, mas eles só falam assim, nossa, você traz paz, eu gosto de estar perto de você, nossa, você é tão diferente, você é alegre, não sei o quê. Você tem que fazer com que eles entendam que não é você, é o que está em você. Mas parece que a venda não cai, sabe? E dói muito. Não sei com vocês, mas me dói muito. Eu falei, Deus, tira isso de mim. É muito difícil para mim, até porque assim, tem muita gente dentro da minha própria família que ainda não se converteu, né? Vamos dizer assim, não se convenceu e não se converteu ainda. Então, tipo, às vezes já era um desespero de alma, igual, por exemplo, principalmente para mim, eu perdi o meu pai muito cedo. E eu não sei qual foi o tipo de encontro do meu pai com Jesus. E quando eu conheci Jesus, que
assim, que eu tive um encontro mais profundo com ele, eu ficava me perguntando, será que meu pai conseguiu, Senhor, chegar até o Senhor? Porque, gente, eu fico imaginando, porque para mim deve ser uma coisa tão boa, deve ser tão bom você ser livre de tudo aquilo que te faz sentir sofrer, do que dói dentro da sua alma, porque eu acho que uma dor na alma é muito pior do que você machucar, sei lá, qualquer membro do seu corpo. Porque quando você está com a sua alma machucada, você pode até não ter nenhum problema físico, mas é como se você tivesse, é como se você fosse um morto-vivo. Então, assim, às vezes eu me inspiro em pessoas, porque eu vejo pessoas assim com vários problemas, principalmente pessoas que perdeu a mobilidade por algum motivo, algum acidente, ficou tetraplégico ou coisa assim, e aquela pessoa ainda consegue sorrir e fazer coisas assim que nem a gente que está tudo inteiro não faz. Então, essas coisas assim me faz refletir, pensar que a dor da alma ela é muito pior do que a dor do corpo que alguém possa sentir, porque o que acontece? A dor na alma, ela paralisa o ser. É como se a gente vivesse vegetando, a gente não tem ânimo para nada, não tem vontade, não tem nada que a gente faça, parece que a gente vive num período de dor constante, nada nos alegra, nada importa. Então, assim, eu acho que essa é a pior doença, essa é a pior morte, quando você deixa a sua alma morrer em vida e você não tem esperança. Eu acho que é a pior coisa. E eu acho que é isso que pode acontecer com quem não chegar até o céu. Porque, é assim, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas a gente não vai morrer. A gente vai transformar o nosso corpo, mas tem gente que vai transformar para a glória e outros vão transformar para viver longe da glória. Eu não gosto nem de usar a palavra inferno, que eu acho tão pesado. Para vergonha interna é melhor, a palavra mais, né? Exatamente. Então, para mim, eu acho que a pior coisa é você pensar, poxa, eu podia estar lá e não tá. É a mesma coisa de você querer buscar o sucesso e não querer o sucesso, né? Você pode querer duas coisas, ou você quer a pobreza ou você quer a riqueza. Nas duas você vai sofrer para alcançar a pobreza, você sofre, quem é pobre sofre em muitas coisas, né? Aí tem a diferença do pobre que é só pobre por falta de tem pouco recurso, e aquela pessoa que é realmente miserável, que não tem mesmo o que comer. Então, esses dois tipos sofre quem é pobre, sofre quem é rico, porque para você alcançar a riqueza, você sofre os maus bocados. Pelo menos os livros que eu tenho lido das pessoas que enricaram na vida sofreram, gente do céu, pior que cachorro que caiu da mudança. Mas em tudo você vai sofrer. Então, escolha sofrer por algo que realmente vai valer a pena, que vai mudar, que vai transformar a sua vida. Porque isso é sofrer, a chave. eu acho que todo mundo vai sofrer. Cristo sofreu. Agora eu faço como o Pablo. Você soltou um código poderosíssimo. Exatamente. Bom, é isso, gente. A explicação do meu desenho. Desculpa, eu falei demais pelos cotovelos. Não, tranquilo. Ó, deixa o rio fluir. Porque qualquer coisa a gente não fala do início do livro da Joyce, porque é muito conteúdo. Eu já percebi que, olha, já foi muito conteúdo. Eu já pulei aqui, falei, não, deixa o Espírito Santo guiar. Porque agora o Fábio vai falar do livro dele. Ou do livro dele. Ó, tô profetizando, Fábio, nem percebi. Vou escrever meu livro. Aí o Fábio fala agora do desenho dele e eu vou falar de outras partes relevantes para a gente fechar, porque já foi 40 minutos, gente. E aí do livro, do capítulo do livro, a gente fala na outra, não tem problema. A gente tem o ano inteiro para falar do livro da Joyce Maia, porque é muito forte. Então eu vou trabalhar o ano inteiro. É bom que quem não ouviu tem tempo para ouvir um pouquinho. Exatamente, que o ano inteiro eu vou pegar alguns pontos e a gente vai falar, porque eu acho que é a base, porque aqui tudo que ela aborda, né? Porque ela fala lá, né? Tá em Efésios 6:10, né? Tudo que ela traz. Resumindo, tá tudo em Efésios 6:10. Então, para nós entender as cadeias que nos prendem, as prisões que iam nos prender, a gente precisa ser liberto dessas cadeias. Pode ser, mesmo a gente sendo cristão ou não sendo cristão, nós somos aprisionados em certas cadeias, né? Um em níveis maiores, outros em níveis menores, né? Mas a gente vai começar a falar sobre isso, então vai ter assunto para o ano inteiro dentro desse livro. A gente vai trazer outros assuntos, igual agora a gente... essa aqui a gente trouxe um pouco de espiritual e a gente vai falar de riqueza, né? Das 3 leis da riqueza. Mas vai estar sempre assim. Porque eu preparei da Joyce Maia, mas não vai dar, porque a gente vai falar do céu, a gente vai ter assunto para falar mais de 1 hora, né? Porque falar do céu é muito gostoso. Mas o Fábio vai
finalizar falando do desenho dele, e aí a gente já entra, eu vou falar dos 3 pilares da prosperidade, e aí eu quero trazer uma ilustração para vocês, e eu quero trazer 6 minutos de uma surpresinha para vocês, para aguçar vocês, e aí a gente fecha, porque todo mundo tem que descansar, né, gente? Vocês já tá tarde. Fábio, fala do seu desenho para nós, explica aí para nós. Bom, como você vê o céu. Eu sei que aqui, como a gente já falou, você teve que se ausentar um pouquinho, nós colocamos a forma que seria mais fácil das pessoas entenderem, não a dimensão que a gente imagina, né? Porque não tem como colocar no papel tudo que a gente imagina, seria muito complexo, porque é muito além, né? E do conhecimento também que a gente tenha, né, através da Bíblia, então nosso conhecimento é um pouco maior, né? Então não tem como a gente trazer tudo isso em um desenho. Então a gente colocou realmente a chave para que as pessoas pudessem entender o que nós queremos passar. Eu quero que você fale para a gente sobre o seu desenho. Bom, no meu desenho eu tentei dividir ele em 3 partes, pelo qual forma que eu fui pensando. Primeiro eu imaginei que eu imagino o céu, ruas de ouro, né? Então eu fico imaginando eu andando naquelas ruas lá e olhar assim as plaquinhas, o chão, os bloquinhos, tudo de ouro. Que foi esse primeiro desenho aqui ao lado, que parece um caminho, que seriam as ruas de ouro. Aí o segundo desenho foi da árvore da vida, que é aquela árvore que vamos ter ainda no jardim, que eu acredito, Sim. e que todos nós receberemos uma pedrinha onde estará o nosso nome. Então, nesse vai ser um novo nome. Então, vamos ter sempre a árvore ali se alimentando de árvores, de frutos de várias árvores. Então, viveremos eternamente. E depois eu fui mais um pouquinho para o lado, aí tem uma plaquinha, eu coloquei a plaquinha da árvore da vida, e subindo na lateral aqui, que vocês podem ver meu desenho, tem um rio, umas fontes, que seria as fontes de águas vivas, que acho que aquele rio, para mim, eu imagino que esse rio vai ser o rio que, todas as vezes que nós entrarmos nele, nós teremos uma pele renovada, vivificada, entendeu? E assim, nós não vamos se preocupar com velhice, vamos ser eterno, né? Aí eu imaginei esse rio viajando muito, viajando no meu mundo da imaginação, que esse rio vai ser aquele rio que vai nos deixar novos a cada dia, renovando a nossa mente, renovando Ou seja, o nosso... não envelhece, porque quando a gente receber o corpo glorificado, não vai ter mais como envelhecer. A gente já vai receber o novo corpo glorificado. O rio vai manter aquele corpo glorificado. Eu entendi a sua visão. Aí eu fiquei imaginando, deixei esse rio aqui, essa fonte, que seria uma fonte que vai descendo do trono. Essa é a fonte que seria descendo do trono. Então, essas três partes que para mim eu divido o céu. Fora ainda as emoções, que não vai ter choro, não vai ter tristeza, dor. Não deu para me colocar expresso aqui na folha, porque se tivesse espaço eu ia colocar choro, um rosto chorando, uma cruz, que não ia ver no céu, né? Essa é a minha imaginação. E só glorificar a Deus ali e adorar 24 horas. Perfeito. Gente, para mim é surreal. Eu amo esses assuntos. Gente, eu sou uma amante assim, das escrituras, vocês não têm noção. Sou uma amante daquelas assim, Jesus. Como eu quero. Eu sou daquelas odeinhas, sabe? Eu sou daquelas de falar assim, ô Senhor, o que eu faço? Eu já tenho tentado tanto ter intimidade contigo, porque tanto ser sua amiga, porque eu sei que o Senhor é meu amigo, mas a minha pergunta é, eu sou sua amiga? Eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta. Mas eu me pergunto Ai, minha filha, eu já falei tanta coisa com Deus que você nem tem noção. Porque você fica assim, Deus, será que realmente eu sou sua amiga? Porque o Senhor é meu amigo. Isso eu tenho certeza, a sua fidelidade. Mas qual o meu nível, né, de comprometimento? Que nível que eu estou? Porque é muito fácil você falar que serve a Deus, que tem uma vida, né, em comunhão com o Senhor, mas será que você está agradando? Será que você está cumprindo o propósito? Né? Então, essas perguntas assim, eu me faço, né? Umas você tem respostas, outras não. Você continua perguntando. Até as respostas vão chegando e você vai andando, vai caminhando e as respostas vão chegando aos pouquinhos. É tudo no seu tempo, né? Tudo no tempo certo, o Senhor traz a nossa memória, aonde Ele quer nos levar, as respostas para os nossos questionamentos, para que nós possamos cumprir o propósito ao qual Ele quer nos levar, não é verdade? Então, gente, eu vou falar dos 3 pilares, tá bem? Os
três pilares, depois a gente volta, porque tá tudo, é tudo ligado. Não tem outro nível. Eu coloquei aqui os três pilares. O primeiro pilar, gente, é a sabedoria. Tipo assim, então, o que é sabedoria? Sabedoria é uma conquista, né? Ninguém é sábio porque quer ser sábio. A sabedoria vem do alto. Não tem como ter sabedoria na Terra. Quando você vê uma pessoa sábia, ele tem intimidade. Porque a sabedoria vem de lá. Agora, o conhecimento é daqui. O conhecimento você busca nos livros, né? Você busca nessas reuniões aqui de troca de experiência, que nós estamos juntos, nós estamos buscando conhecimento, né? Agora, a sabedoria, não, sabedoria ela vem direto do trono, né? É algo, tipo assim, não tem como você falar assim, eu tenho sabedoria, porque a sabedoria vem do alto. Você adquire a sabedoria que vem do alto para você usar na terra, porque o papai te dá a sabedoria, porque né, lá no livro de Tiago ele fala, quem tem falta de sabedoria, peça. Pode pedir, eu dou para todos, é só pedir, né? Eu falo, pai, eu estou pedindo tanto, mas não cheguei lá ainda não. Porque é só pedir. A sabedoria está aí para nós, é só pedir para ele que ele nos dá. Então, assim, depois que você adquire a sabedoria, junto com o conhecimento, você consegue se aproximar mais do homem, fazer o homem entender. Agora, você nunca, vocês têm que entender, ninguém nunca vai ser sábio o suficiente para falar assim, eu sou excelente. Eu tenho uma sabedoria excelente. Não. A excelência só vai se concretizar quando a gente tiver um corpo glorificado. Você vai pedir, ele vai te dar a sabedoria, mas não uma sabedoria com excelência. Agora, a partir do momento que a gente receber o corpo glorificado, aí sim será uma sabedoria com excelência. Mas para nós conseguirmos viver uma riqueza aqui na Terra, nós precisamos da sabedoria. Porque sem a sabedoria a gente não consegue, a gente pode até ter riqueza, mas não vai conseguir viver a plenitude da riqueza, porque faltou a sabedoria. Por mais que você tenha o conhecimento. Você tem o conhecimento, tem o dinheiro, o conhecimento. Mas se não tem a sabedoria, como? Não tem como. Você não vai conseguir administrar. Entendeu? Você anda junto. Então, e a prosperidade? Então, você tem a sabedoria, vai ter que ter a prosperidade, né? A prosperidade, porque a sabedoria, ela traz prosperidade para nós. É diferença, não é você ter riqueza, sabedoria e prosperidade. Não, a gente pode perceber aqui que eu estou falando de acordo à sequência. Primeiro, você adquire a sabedoria. Depois você adquire a prosperidade, porque uma vida com Cristo é ser próspero. Prosperidade não é dinheiro, não é. Você vai ver um monte de bilionário aí que não é próspero. Só tem dinheiro. É mais pobre do que o pobre mesmo. Porque tudo que ele tem é dinheiro. Ele não tem paz, ele não tem prosperidade. Então, prosperidade está em Cristo. Pessoas que estão em Cristo, elas são prósperas. Elas têm sabedoria e têm prosperidade. Então, assim, e como tem prosperidade? A prosperidade, ela é uma semente, que a partir que ela é plantada, ela vai germinar, ela vai nascer. Se você plantar na terra certa, não é em qualquer terra. Para você ter prosperidade, você tem que plantar na terra certa, né? A semente certa e com o adubo certo. E ainda regar da forma correta. Aí sim, não tem como. Não vem a riqueza. A riqueza chega. Mas aí você fala assim, Rosa, mas qual que é a terra? A terra é o seu coração e a sua mente. Por isso que a gente vai falar do livro da Joyce Meyer. Entendeu? Que hoje não vai dar para a gente conversar. Que eu quero tanto que vocês escutem, assim, várias vezes para ir quebrando algumas crenças limitantes. Porque se a sua mente é liberta, se ela não está cativa, se ela é liberta, porque nós temos que nos libertar todo dia, porque o adversário está aí, ó, o tempo inteiro. Jogando pensamentos, a gente tem que estar rejeitando, a gente tem que estar ligado. Gente, eu não sei com vocês. Eu falei para minha prima, semana passada, semana atrasada, uma angústia na alma, que eu não sei de onde que vinha, gente, tanta angústia. Eu falei, gente, mas tá tudo bem, mas o que é isso? E eu não conseguia, detectar o que estava acontecendo. Aí chegou uma semana, eu ia trabalhar, mas na hora de voltar para casa, aquela angústia, aquele negócio. Aí eu tava voltando, sabe assim, quando o Espírito Santo fala para você, acorda, você não tá vendo o que tá acontecendo no seu redor. Aí eu falei, capeta, tu me enganou até hoje, uma semana tu conseguiu me enganar. Agora, cheguei em casa, gente, a Beatriz falou, louca. Aí quando eu fico louca, assim, que eu descubro quem é que tá por trás, ela dá e sabe que ela vem desse mundo aí também de opressão.
Uma semana eu tô conseguindo. Aí você lembra daquele livro lá, Mais Esperto que o Diabo? Que ele fala sobre isso. Do diabo conseguir nos enganar de uma tal forma que a gente não consegue enxergar. E aquela angústia, mas estava tudo bem. Por que essa angústia, meu Deus? Todo dia mesmo, que uma semana, gente, para a ficha cair, a Espírito Santo fala, filha, até quando você vai ficar assim e não vai estar na posição? Eu cheguei, eu estava fraca já, gente, estava fraca. Falei, é você, né, sem feliz? Espera aí. Cheguei em casa, peguei o óleo, abri a porta, falei, agora, te dou ordem, vai, abre a porta, sai para fora agora. Tu tá aqui, né, seu infeliz? Você tá pensando o quê? Tá louca que eu foram? E aí já abri as portas, já fui expulsando, sai daqui agora. Tu não tem poder de ficar aqui dentro. Porque aqui só uma entra aqui. Aqui é só os portais do céu é aberto. O portal do inferno está fechado agora. Em nome de Jesus, agora sai. Pega a tua bagagem e sai. Abri as portas, ungindo. Aí ungi tudo, fechou os portais do capeta, tudo. Aí eu falei, agora só os portais do céu ficam abertos aqui. Eu quero a paz reinando aqui. Gente, nunca mais eu senti opressão. Mas eu fiquei uma semana oprimida sem entender que eu estava oprimida. Isso é cativo. Eu estou contando isso para vocês entenderem como são as artimanhas, porque nós que somos cristãos, a gente acha que a gente não vive cativo, porque a gente é uma nova criatura, mas nós vivemos, porque ele nos escolhe. E nós ainda mais, porque ele vai estar ali, ó, e é só que é engraçado que ele nos ilude de uma tal maneira que a gente não consegue perceber. Eu fiquei uma semana sem perceber que eu estava sendo oprimida. Eu não percebi. Mas que tristeza é essa? Mas que angústia é essa, meu Deus? Na hora que eu tô voltando. Sabe assim, você quer ficar no trabalho, não querer voltar para casa? Mas o que está acontecendo? E ficava se perguntando, mas o que aconteceu? E fui ficando fraca. E eu percebendo que eu estava ficando fraca espiritualmente. Que quando eu percebi que o Espírito Santo... Aí eu falei, tá, mas eu estava fraca. Eu fui por ousadia, gente. Não sei tem noção como eu estava fraquinha espiritualmente. Peguei a ousadia, peguei o óleo, assim, porque eu tenho tanta raiva dele. Porque eu sei como ele me oprimiu quando eu era criança. Porque aí eu usei aquela ousadia, aquela raiva de criança, sabe? Quando ele me oprimiu quando eu era criança. Falei, agora é nós dois, vamos brigar aqui, porque não é eu não, quem vai na minha frente é que vai brigar contigo. Então, a gente tem que ficar atento. Então, assim, o livro lá, Mais Esperto que o Diabo, ajuda muita gente, é uma visão não cristã, mas que nós trazemos para o nosso mundo cristão, e a gente consegue perceber as artimanhas do adversário, quanto que ele nos engana, e a gente não percebe que está sendo enganado. Vocês conseguiram perceber com essa pequena... algo que aconteceu comigo, vocês conseguiram perceber como é que é a artimanha dele? E ele não falou nada, ele foi só colocando angústia, e é uma tristeza sem motivo nenhum, e você começa a procurar para lá, mas não está acontecendo nada. Tá tudo bem, por que eu estou angustiada? Que negócio é esse? Então, assim, são essas artimanhas que ele coloca na nossa vida para nos tirar do propósito. Aí nos tira do propósito, do nosso foco, e aí nos leva para lá. Porque aí depois da angústia vem a depressão, vem a opressão, e aí vem em muitos casos, o suicídio. É assim que acontece. Por isso que nós temos que ter misericórdia das pessoas que chegam a cometer um suicídio. Porque nós que temos um conhecimento, a gente sabe que as lutas que nós passamos a cada dia, porque nossa luta, né, como a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, não é contra a carne nem o sangue, né? É contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Então, a gente tem que estar muito atento, porque uma dispersão nossa, ele chega com tudo, chega chegando. E se nós não estiver ligado, a gente fica uma semana, fica um mês, fica 2, quando a gente vê, a gente está tão fraco que já está distante de Deus. Ele conseguiu te tirar do seu alvo e você nem se deu conta. Por isso que nós temos que realmente estar todo dia, Senhor, me ajuda, me socorre, Pai, me mostra o que está acontecendo, Senhor, que negócio é esse? Eu fiquei, meu Deus, mas o que é isso? O que é isso? Pergunta até uma hora somente, dá aquele pum, opa, agora eu já sei o que é, entendeu? E a riqueza, gente, a riqueza é quando você encontrar a sabedoria, que eu já falei, né? Como ser rico? Encontrando a sabedoria. Não existe outra coisa. A riqueza, a partir do momento que você, entendeu, né, Ângela? Encontra a sabedoria primeiro, depois você encontra a prosperidade automaticamente, então, automaticamente você vai ter riqueza. E riqueza não é dinheiro, gente. Dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência. Isso é só consequência dos frutos que você plantou. Você vai colher. É só isso. Então, assim, de tudo que a gente falou, eu quero muito que vocês guardem esses 3 passos, porque eles são muito fundamentais, eles são muito importantes para o nosso embasamento de vida mesmo. Que toda vez que vocês vêm pensar, tipo assim, não, sobre os pilares, né, de como prosperar, quais os pilares de prosperar, vocês saberem que é sabedoria em primeiro lugar,
depois a prosperidade e depois a riqueza. Mas para você conseguir viver esses três pilares, você tem que estar conectado com a fonte, né? Eu gosto de falar com a fonte. Quem é a fonte? O seu Criador, o Eterno, né? O Pai da eternidade. Ele é a fonte. Então, quando você está conectado com a fonte, gente, não tem como. É se conectar com a fonte, buscar a sabedoria diariamente, ele vai te levar para um nível mais alto. Então, ele vai abrir o seu conhecimento, a sua mente, você vai chegar à prosperidade. E automaticamente, a sabedoria vai te levar à riqueza. E a riqueza vai incluir tudo, gente. É uma plenitude. Querendo ou não, é a palavra muito forte, plenitude, mas se a gente olhar no olhar mais amplo, é a plenitude. Por quê? Porque a riqueza, ou seja, você adquiriu os 3 pilares, são os 3 pilares fundamentais. Você está ligado na fonte, você conseguiu ter sabedoria, que ele te deu a sabedoria. Você conseguiu ter a prosperidade, porque através da sabedoria você chegou à prosperidade que ele que te deu. E aí, com esses 2 aqui junto, né? Conjunto, a sabedoria e a prosperidade, automaticamente vem a recompensa, que é a riqueza. Olha que legal. Não tem outra explicação. É a fonte, é com ele. E eu queria compartilhar, eu quero, gente, compartilhar com vocês, para a gente finalizarmos, uma história, eu não sei, eu acho que só, talvez vocês já tenham ouvido, eu tenho esse livro lá no Brasil, e é uma história assim que mexe muito comigo, eu não sei com vocês, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa história, porque ela é real, é uma história real, verídica. Aconteceu muitos anos, foi com o Príncipe dos Pregadores que aconteceu isso, eu tenho esse livro e ele conta essa história. Charles Spurgeon, ele foi orar por uma senhora, né, uma das ovelhinhas dele, e ela era muito, muito humilde, muito pobre. Quando ele chegou na casa dela, ela estava com câncer, né, para orar pela vida dela, ele descobriu que tinha uma moldura muito linda. Ele olhou assim, ele viu na parede casebre, tinha uma moldura muito linda, um quadro, e ele perguntou para ela quem tinha dado aquele quadro para ela. E se ela sabia o que tinha naquele quadro. Aí ela falou assim, não, eu não sei o que tem, porque eu sou analfabeta, mas eu achei tão lindo. Foi o meu patrão que me deu, eu trabalhei muitos anos para ele, e ele, na velhice, ele me deu esse quadro, ele me deu essa moldura, e eu achei muito lindo. Ele não tinha família, então ele me deu essa moldura, eu achei tão lindo, que eu mandei fazer um quadro digno, né, e coloquei na parede. Aí Spurgeon pegou e falou para ela, a senhora sabe o que tem aqui? A senhora tem um testamento nas mãos, ele deixou tudo para você, toda a riqueza dele. A senhora passou a vida inteira sendo rica, só que a mulher estava morrendo, um casebre, caindo nos pedaços, não tinha nem o que comer, com câncer, com o testamento na mão. Isso é muito forte. Porque ela não tinha conhecimento, ela não sabia, e ela não buscou saber. Então, assim, qual que é a lição, a moral da história de tudo isso, gente? Para mim, isso é muito forte, porque a moral da história é que nós, às vezes, fazemos igual aquela mulher. Nós temos a escritura na mão, né? Nós temos ali o documento na mão, o testamento, e nós não refletimos. Nós simplesmente abrimos lá no Salmo 91, né? Abrimos só, deixamos lá aberto. Mas nós não paramos para refletir. Nós não paramos para entender. Porque eu até apontei aqui, gente, ó, entender. Nós não entender que dentro desse testamento ele tem 33 mil promessas e tem 80 mil posses de direito. Nós temos 80 mil posses de direito, 33 mil promessas ao nosso dispor. E a gente está com o testamento lá guardadinho. Ou seja, o seu patrão te deu o testamento. Nós não somos diferentes dessa mulher que estava morrendo no casebre, com toda a riqueza na mão. Nós fazemos a mesma coisa. Nós temos toda a riqueza na mão. Está ali o testamento na nossa frente. Mas nós lemos por ler, muitas vezes, porque não entende para frente. Não pede sabedoria para entender, né? E aí a gente vai morrendo, só que lá a gente, olha só, 33 mil promessas. Está lá, para nós. Está lá. É só a gente tomar posse.
e buscar e entender. Só que nós não nos preocupamos com isso. Então, a gente está morrendo com o testamento em mão. Ou seja, a humanidade está morrendo com o testamento em mão. Que o pai deixou. Isso é muito forte para mim. Isso é muito forte. Eu tenho esse livro lá no Brasil. Eu gosto muito do Sputnik. Gente, esse ainda é lindo, se vocês conhecem. Vou desligar aqui. É do César Baruch, Jardim da Inocência. Eu tô ouvindo, olha, eu desliguei, mas não desligou, tô ouvindo. Tá aí pra você, eu tô ouvindo, porque ultimamente só tô ouvindo ela, filha. Só esse livro que eu tô ouvindo, tanta saudade do céu que eu tô. Olha só. Não quero ainda. O que acontece? Eu vou passar lá para vocês. É linda essa passagem, gente, vocês vão chorar horrores. Porque começa a passar as cenas todas deles lá no Éden e tal. É o final, é na hora que Adão se arrepende e reconhece que Deus é Deus e quer voltar para casa. E aí Deus faz um milagre no final, é o fechamento. Gente, vocês vão chorar horrores, vocês não tem noção. Eu chorei horrores. Porque a gente consegue. Eu não sei vocês, em tudo que eu vou ver, eu encarno o personagem, sabe? Então eu vivo o personagem. Então é muito forte. Eu vou passar lá para vocês. Eu choro junto com os personagens. Esse é o meu problema. E olha só, eu estava vendo naquele documentário que eu mandei para vocês, o que fez a Arca de Noé, o cara, ele chorou horrores na hora da arca, na hora que fechou, que a gritaria das pessoas, ele começou a imaginar, ele não conseguia gravar, ele chorava, para você ver que nas gravações, com a presença de Deus estava forte em cada gravação dele. Aí eu falei assim, se o povo brasileiro não se voltar, porque a Deus está usando isso aí, filha, vai ser 8 meses no ar. 8 meses, imagina. O tanto de teólogo que tem por trás para tentar trazer as verdades bíblicas para essas pessoas que não conhecem o Senhor, mas que precisam conhecer a Bíblia. Então, não é uma... Porque, assim, vocês lembram que no ano atrasado, quando saiu o episódio de Noé, que foi um horror, foi um escândalo. Eu estava aqui em Portugal, fui ver com minha colega e falei, filha, tira, heresia pura. A esposa de Caim era atropelada, ou a esposa de Caim, a esposa dos filhos de Cã, a esposa de Cã era atropelada pelos animais, não entrava na arca, já totalmente fora da Bíblia. O sogro de Cã, ele deixava entrar na arca escondido. Falei, filha, para. Isso é heresia, isso aí é heresia. Nem insiste isso aí, pelo amor de Deus. Parou, porque isso aí tá tudo fora. Ou seja, são aquelas, como que é o veneno na panela, né? O veneno na panela. Eles colocaram o filme, eu lembro que foi uma crítica terrível, porque imagina, quem pagou absurdo para ir assistir, né? O lançamento, quando chegou lá, foi uma decepção total. E essa não, você consegue ver que agora eles investiram absurdo, né, em dinheiro. Então, eles colocaram pessoas que têm conhecimento por trás. Pessoas que têm conhecimento bíblico por trás, para trazer o mais real possível para as pessoas entenderem, buscar na história. Então, principalmente, eu quero que, somente Ângela ver os 3 primeiros capítulos, para você entender melhor a nossa origem, da onde a gente veio, que nós estamos sempre rodando de cachorro atrás do rabo, estamos sempre cometendo os mesmos erros. Vai geração e volta geração, sempre os mesmos erros. Não muda, os erros são os mesmos. Bem, gente, então a gente vai finalizar, porque a gente ficou 1h30 e eu não falei nenhuma coisa. E eu quero... Não, a Dai, porque o Fábio estava se escondendo, então a Dai ora pela gente, abençoando nossa vida, agradecendo ao Senhor por esse momento, tá bem? E aí, depois eu vou marcar uma próxima reunião, daqui a um mês, que a cada mês a gente vai se encontrar. E aí depois eu vou organizar isso aqui bonitinho e postar lá para ver se incentiva as pessoas a vir. Porque eu estava pensando, se vocês gostarem da novela, para mim não é novela, é uma dramatologia, o que acontece? A gente pode fazer assim, pegar o capítulo de Abraão, que vai ser top, quando chegar, Abraão já está rolando. Ou a gente pode pegar lá, quando chegar em José, a gente pegar um capítulo inteiro e marcar um dia a gente assistir aqui, mas no computador tem que estar bom, né? Porque senão você não consegue ver. Todo mundo junto, colocar aí a gente assistir, vai ser show, né? Porque aí depois a gente começa a compartilhar o que a gente entendeu. Seria bacana, né? A gente pode pensar uma estratégia assim. Mas eu vou colocar lá no grupo os 3 capítulos que eu quero que vocês vejam. Se vocês quiserem continuar vendo, aí é com vocês. Eu continuaria, porque eu vou continuar vendo outra coisa. Só que os 3 tá capítulos bem interessante mesmo. Para vocês verem, 3 vezes eu revi. Porque o céu desce. Vale a pena.
Ora por nós, filha. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, nos colocamos, Pai, diante da Tua presença, Senhor, nesse momento. Primeiro, Senhor, nós queremos Te agradecer, ó Pai, pela oportunidade da vida, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, derramar sobre nós cada dia mais, Senhor, da ousadia, da Tua unção.